No vídeo de hoje eu quero mostrar para você as operações da palavra de Deus na vida das pessoas. Não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela opera algumas coisas nas nossas vidas. Conforme você anda com a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, e quando eu digo a palavra de Deus é a Bíblia, quando você tem um relacionamento diário com a palavra, ela começa a operar algumas coisas no teu coração, na tua vida diária, ela começa a trazer algumas transformações. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pelo menos 10. Não são todas as operações que ela faz, mas eu quero mostrar pelo menos 10 operações, 10 coisas que a palavra de Deus faz na minha vida e na tua vida que lê a Bíblia. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito desse canal, quero convidar você a se inscrever, a deixar o seu like nesse vídeo, a deixar o seu comentário sobre esse assunto aqui embaixo e a compartilhar esse vídeo com alguém. Manda para alguém pelo teu WhatsApp, para algum amigo, para alguma amiga, para teu pai, para tua mãe, no grupo da igreja. Manda esse vídeo lá. Você pode estar ajudando essa pessoa de alguma maneira. Eu quero começar aqui mostrando para você pelo menos 10 operações que a palavra de Deus faz na vida de qualquer pessoa. E eu quero sair aqui listando cada uma delas para que a gente não venha fazer um vídeo muito longo. Vou ver se eu consigo passar as 10 aqui. A primeira operação que a palavra de Deus faz é a purificação da nossa alma. Eu tenho um vídeo nesse canal onde eu explico que quando Deus salva um pecador, ele salva essa pessoa trazendo uma transformação, uma regeneração no seu espírito, mas ele não regenera a alma. A alma, ela entra num processo de transformação, de santificação, de regeneração. Então a transformação se dá na alma gradativamente, enquanto que no espírito é instantâneo. Creio em Jesus, já acontece a transformação no espírito, mas a alma, ela entra dentro de um processo de transformação, de regeneração e de santificação. A primeira coisa, a palavra de Deus, ela que é responsável por trazer essa regeneração e essa transformação na alma das pessoas. E eu quero levar você pelo menos a 3 textos que falam sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então Pedro está apresentando que a purificação da alma se dá mediante a obediência à palavra, ou seja, a palavra de Deus está ali e quando você obedece ela, há uma transformação de alma. Então as pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus, dificilmente elas serão transformadas. Em João capítulo 15, verso 3, Jesus vai dizer o seguinte, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ouvir a palavra de Deus, tanto como ler a palavra de Deus, há uma transformação que opera no nível da nossa alma. Há uma transformação e uma santificação que a palavra opera. Efésios capítulo 5, verso 26, Paulo vai falar sobre isso também. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Paulo está apresentando que existe uma santificação, uma limpeza que se dá mediante a palavra de Deus. Agora, como que isso acontece? Conforme você vai ouvindo a palavra, conforme você vai lendo a palavra, essa palavra ela vai penetrando na tua alma. E conforme ela vai penetrando na tua alma, ela vai trazendo à superfície os teus erros e as tuas falhas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, quando você está lendo a palavra de Deus e você encontra algo ali que toca no teu coração. E aquela palavra, ela meio que traz luz a coisas que tu está fazendo. Tu consegue enxergar pela palavra coisas que tu falou, coisas que tu disse, pensamentos, atitudes, comportamentos que você teve com alguém, sei lá, com teu pai, com a tua mãe, com o teu esposo, com a tua esposa, com teu filho. Você teve algum comportamento errado, só que no momento você não se deu conta daquilo. Aí quando você foi ler a palavra, você viu ali que a palavra estava dizendo que não era para fazer e aquilo salta e você lembra. Aí você lembra de algo que você fez. Aí na hora você sente uma tristeza, um pesar, e você se arrepende e pede perdão. Ali já começou a transformação. É assim que ela opera. Você vai lendo e ela vai trazendo à tona aquilo que está errado. Aí você vai sendo transformado conforme você vai lendo. É assim que a palavra ela purifica a nossa alma. Diariamente isso acontece. Segundo, a palavra de Deus ela gera em nós crescimento espiritual. Não sei se você sabe, mas a nossa vida espiritual com Deus ela é uma vida crescente. Por exemplo, a gente aceitou Jesus num dia, passou 10 anos, então não pode ser a mesma pessoa. Tem que ter havido uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de caráter ao longo desses 10 anos, como eu estou dando exemplo aqui. Então a palavra de Deus, ela gera um crescimento espiritual. Em 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 2, Pedro vai dizer assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esse leite espiritual que ele está falando é a palavra de Deus, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então há um crescimento que só vem mediante a palavra. Então conforme eu vou lendo, eu vou praticando a palavra, eu vou crescendo espiritualmente. Eu digo para você, eu não sou a mesma pessoa quando aceitei Jesus Cristo há 10 anos atrás. Houve um crescimento. Por quê? Porque eu me ative à palavra.
Eu li a palavra, pratiquei a palavra e eu fui crescendo mediante ela. Então ela gera crescimento. Em 2 Pedro 3,18, Pedro também vai falar sobre isso de novo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Então Pedro está apresentando que existe um crescimento mediante o conhecimento. Esse conhecimento está onde? Na palavra. Então conforme eu vou lendo a palavra, eu vou tendo um crescimento exponencial a cada dia na palavra. Terceiro, a palavra de Deus ela gera vida. Então existe vida dentro da Escritura. A palavra de Deus tem o poder de dar vida àquele que a possui. Ao passo que interagimos com a palavra, ela passa a vivificar áreas em nossa vida que estão mortas. Então quando o crente ele vem para Cristo, ele não vem 100%. Ele recebeu a vida no seu espírito, a sua alma ela vem suja, então ela precisa ser purificada. E áreas na vida dele ainda estão sujas pelo pecado, vamos dizer assim, estão mortas pelo pecado. Então precisam ser vivificadas. Então a palavra ela começa a operar vida. Conforme eu vou recebendo essa palavra, a vida de Deus vai sendo gerada na minha alma. A vida já está no meu espírito, mas ela precisa ser gerada na minha alma e eu faço isso pela palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito assim, ó, porque a palavra de Deus é viva. Só essa primeira parte. A palavra de Deus ela é viva. Se ela é viva, ela gera vida. Eu poderia usar vários exemplos que nós temos na Escritura. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro pela sua palavra. Os mundos foram criados, segundo Pedro escreve, e também pelo relato de Gênesis, Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ou seja, ele usou a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para gerar vida. Quarto, a palavra de Deus ela faz separação entre alma e espírito. Isso aqui é muito importante você saber, porque se você compreender isso que eu vou ensinar agora com relação à separação entre alma e espírito, você vai conseguir aprender a ouvir a voz de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, é o mesmo verso, só que agora a gente vai ler um pouco mais à frente, ele diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante ou mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. O que isso significa? Nós somos compostos por espírito, alma e corpo. Se você não sabe, a tua alma ela tem uma voz. Normalmente é aquela voz que você fala como se você estivesse falando contigo mesmo na tua cabeça. Às vezes você está calado, parado, aí você está ali e você está falando no teu pensamento. Aquilo ali é a voz da tua alma. Mas existe uma outra voz que não é a voz da tua alma, é a voz do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de discernir quando é a nossa alma e quando é o Espírito Santo ou o nosso próprio Espírito falando conosco. A maneira que nós podemos usar para conseguir identificar quando é a alma e quando é o espírito é pela palavra. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você pega a palavra de Deus, medita na palavra, pensa sobre a palavra, lê a palavra, você consegue identificar quando é o Espírito de Deus falando e quando é a tua alma falando. Porque a palavra de Deus, ela penetra e ela começa a fazer divisão, ela começa a separar. Essa separação que ela faz, ela traz a identificação de quando é a tua alma que está falando. Aí tu vai começar a saber quando é o Espírito de Deus, porque é uma testificação no teu espírito quando é ele falando. Aí você vai conseguir aprender a separar. Aí você vai saber quando é a tua alma que está falando alguma coisa e quando é o teu espírito. Só que isso leva tempo. Você, conforme vai se relacionando com a palavra, essa separação vai acontecendo com mais facilidade. Aí você vai conseguir identificar quando é o espírito falando e quando é a tua alma falando. Mas para isso acontecer, você precisa estar em interação com a palavra de Deus. Quinto, a palavra de Deus ela gera fé. Em Romanos capítulo 10, verso 17, ela diz assim, ó, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou em outras traduções está de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia, quando você está lendo ela consegue gerar fé no teu coração. Para coisas que tu não conseguiria crer, você consegue crer. Quando você começa a ler na Bíblia sobre cura divina, transformação, libertação, quando você começa a ler muito aquilo começa a gerar dentro do teu coração fé. Aí você começa a ser capacitado pela palavra para crer. Aí você começa a crer que Deus ele pode te usar para curar, que Deus ele tem poder para curar. Você começa a crer que os dons do Espírito Santo ainda são operantes em nosso tempo, que você pode ser usado para curar alguém, para libertar alguém, que você pode ser usado para pregar, porque a palavra ela gera essa fé em você. Tanto é que para uma pessoa crer e vir para o Evangelho, ela precisa ouvir a palavra para que a palavra gere a fé nela e ela consiga crer no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e seja salvo. É a palavra que gera isso. Então aqui eu apresentei 5, são 10. Eu vou finalizar o vídeo aqui e eu vou ficar nessas 5 e no próximo vídeo eu vou trazer as outras 5 operações da palavra.
Então, se você gostou desse vídeo até aqui, eu convido você a se inscrever nesse canal mais uma vez, deixar o seu like, deixar o seu comentário sobre esse vídeo, compartilhar com alguém esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e eu te espero no próximo vídeo que eu vou lançar aqui, trazendo as outras 5 operações da palavra de Deus na vida do homem. Que Deus te abençoe.